O que é que está acontecendo? Há alguma atualidade, há algo de novo, há algo que é incomum está acontecendo aqui, que eu não sei. E um dos discípulos olha para Jesus e começa a dizer: tu és novato, certamente você não é desta cidade, de onde você vem, não ouviu falar sobre os rumores. E ele, qual rumores? Que o mestre ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Você não sabe o que foi que aconteceu? A pedra foi removida, o sepulcro foi tocado, e ao procurar o teu corpo, o sepulcro estava vazio e não tinha nada lá. Estou dizendo que foram os discípulos, estou dizendo que pagaram alguns estrangeiros, estou dizendo que foram os soldados romanos, mas enfim, não encontramos ainda o corpo de Jesus Cristo de Nazaré. Eles estão percorrendo 30 quilômetros de distância da cidade de Jerusalém até a cidade da aldeia de Emaús. Esse percorrimento de caminhada é uma prosa boa que está soando, e Jesus está falando com eles, e enquanto Jesus está pregando para eles, os seus corações ardem, o Espírito se movimenta. A Bíblia nos diz que eles ainda estão com os olhos tapados e não conseguem entender quem é que está com eles, mas eles ainda continuam sem perceber. Mas só que o caminho está se findando. Os dois discípulos agora chegam na cidade de Emaús para entrar em sua residência. Jesus ele se faz como quem vai seguir estrada, já tarde da noite, hora avançada, jamais da quarta vigília da noite. A Bíblia nos diz que aqueles dois discípulos eles se preocupam com Jesus e de não vão embora, não segue caminho, é perigoso, um animal ou algum ladrão ou salteador pode te pegar pelo meio do caminho. Não vá, fique com a gente, se banhe, descanse, coma e se auxilie a viagem no outro dia. Eu estou te disponibilizando a minha casa, eu estou te disponibilizando a minha residência, eu estou te disponibilizando os meus aposentos para o Senhor descansar. Para quem descansar? O Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Olha o que é que está acontecendo. Eles agora entram em casa, eles agora se banham, se limpam, tiram suas vestes de viagem. Mas só que Jesus, ele ainda insiste em querer não ficar. Mas só que tem um detalhe: Jesus entra na casa de Cleopas, e ao entrar na casa de Cleopas, a Bíblia nos diz que eles agora está chegando o momento de partir o pão. E nesse momento de partir o pão, a Bíblia nos diz que Jesus eleva o pão, parte o pão e dá graça em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Olha o que é que chama a atenção, que os discípulos agora, os seus olhos carnais estão abertos e eles começam a enxergar com os olhos espirituais. Eu consigo entender algo de suma importância para a nossa vida aqui. Jesus está caminhando com eles a caminhada toda e percorrendo 30 quilômetros, mas só que no final é onde eles conseguem perceber que de fato era Jesus que estava com eles. Mas por que eles conseguem entender que era Jesus que estava com eles? Porque a Bíblia nos diz que estava a porta fechada, já estavam todos trancados e a ponto de se banquetear, ou seja, iriam fazer a refeição, jantar e depois descansar. Mas só que na hora do descanso, os dois discípulos procuram dentro de casa. Por quem, pregador? Por Jesus Cristo de Nazaré. Mas só que Jesus de Nazaré já não estava mais dentro de casa. Jesus de Nazaré, glória a Deus, aleluia. Jesus de Nazaré já não estava mais naquela residência, porque ele havia se retirado e já tinha se transladado para a cidade de Jerusalém. E Jesus agora está reunido com seus 11 discípulos, porque Judas já havia morrido. Mas olha que me chama a atenção no texto, é que enquanto eles agora, que seus olhos estão abertos, é uma mensagem, uma aplicação. Eles agora estão com os olhos abertos, e com os olhos abertos eles começam a observar e entender. Certamente aquele homem não era um homem comum,
relatos de Jerusalém, a minha alma, meu espírito se comovia. A Bíblia diz que eles agora voltam a colocar as tuas vestes e começa a dizer: vai para onde? Nós vamos voltar para Jerusalém. O que é que vamos fazer lá? Vamos contar tudo o que nos aconteceu, desde Jerusalém até aqui a nossa casa na aldeia de Emaús. Aí vem os dois discípulos agora percorrendo mais 30 quilômetros de volta, mas só que eles estão tão motivados, eles estão tão felizes, mas eles estão pensando o seguinte: quando a gente chega lá, o que é que nós vamos falar? Eles vão perguntar o que foi que aconteceu, e se não sair nada, e se travar, e se eu não conseguir narrar tudo que nos aconteceu, detalhe por detalhe. Aí Cleopas olha para o seu discípulo e diz: não se preocupa não, eu já sei o que é que vamos falar. Ô Cleopas, o que é que nós vamos falar para o seu discípulo e para os seus que estão lá reunidos? Sabe o que é que eu vou falar? É que Jesus passou lá em casa. Glória a Deus, aleluia! Glória a Jesus. Passou lá em casa. É uma mensagem e uma aplicação. Eu vou melhorar isso aqui, porque enquanto eles estão falando da palavra de Deus pelo meio do caminho, quem foi que entrou dentro de casa? Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, aleluia! E um detalhe que me chama a atenção é que toda vez que Jesus entra dentro de uma residência, ela jamais será a mesma, ela não será mais igual, ela não terá a mesma deficiência, ela não terá mais o mesmo problema. Olha que aplicação. Jesus, ele entra dentro de casa só para resolver problema. Eu não sei quem está pegando isso aqui, mas eu vou melhorar. Talvez você venha para esse culto da Santa Graça que está cheio de problema, está com a cabeça cheia, está com cheio de dívida, está preocupado com alguma coisa que deixou em casa. Olha para o que está do teu lado, por favor, diz para ele: eu já tenho uma mensagem para você. Jesus passou lá em casa. Glória a Deus, aleluia! Jesus passou lá em casa. Jesus passou lá em casa. Isso aqui é uma palavra profética, porque o simples fato que Jesus ele se movimenta em partir o pão, elevar os céus e dar graça, já é o suficiente para poder mudar toda uma história. Quem estava cansado agora é renovado. Quem iria descansar agora recebe força. Quem não queria caminhar mais está vencendo a reabastecido e dizendo: eu vou percorrer mais 30 quilômetros. Sabe por quê? Porque quando Jesus ele chega na casa do crente, ele chega para fazer, ele chega para operar, ele chega para agir, ele chega para tocar aonde ninguém consegue tocar. Eu não sei onde é o teu problema ou a situação que você está enfrentando, mas uma coisa eu te digo: que Jesus ele está indo lá aonde você não Glória a Deus! E aonde você não pode tocar, a especiaria do nosso mestre, do bom Jesus Cristo de Nazaré. Ele está indo na sua casa, está derrubando altares do inimigo e está levantando o verdadeiro altar de adoração. Vai reinar paz, vai reinar alegria, vai reinar felicidade, vai reinar concordância, vai ter união. A sua casa não será mais a mesma, porque pregador, Jesus passou lá em casa. Glória a Deus! Fala para o crente que está do teu lado, por favor, diga: Jesus passou lá em casa. Diga para ele: Jesus passou lá em casa. Toda vez que Jesus está em casa, algo de diferente acontece. Quando você olha para a Bíblia de Marcos, capítulo de número 2, você começa a observar que Jesus está em casa. Quando Jesus está em casa, a casa enche. Quase não tem espaço para ninguém sentar, nem de entrar nem de sair.
cair. Mas a Bíblia diz que existe 4 amigos e pega um aleijado, deficiente, descobre o terraço e derruba ele no centro da vontade de Jesus Cristo de Nazaré. Eu não pedi, pregador, o que é que você quer falar? Eu vou me levar aonde Jesus ele chega, tem milagre. Aonde Jesus chega, tem vitória. Aonde Jesus chega, tem provisão. Aonde Jesus chega, tem justiça. Aonde Jesus chega, tem ação do reino de Deus. Eu não sei como você está aqui, mas o reino de Deus está em plena ação na sua casa, na sua família, na sua parentela. Aonde quer que você não possa, o reino de Deus está em plena. Glória a Deus. Toda vez que Jesus ele entra em uma casa, nada é mais igual. Olha para o irmão que está do teu lado e diga: Jesus passou lá em casa. Jesus passou lá em casa. Passou lá em casa hoje. E toda vez que Jesus ele passa em casa, ele faz uma transformação. Toda vez que Jesus ele passa em casa, ele faz uma transformação. Passou. Jesus ele está caminhando pelas ruas de Jerusalém. Um príncipe da sinagoga chamado Jairo vai buscar com a seguinte problemática: minha filha está quase à beira da morte. Senhor, vá na minha casa. O que aqui Jesus ele faz? Ele vai até a casa de Jairo. Todo mundo dizendo: a menina morreu, está morta, dentro de casa. Amigo, vizinho, parente, tudo dizendo que a menina estava morta. Jesus olha para aquela situação e diz: a menina não morreu, apenas dorme. E riam dele. Jesus olha para aquela multidão e diz assim: só fica o pai e a mãe da menina. E todos se retiram. E Jesus ele entra. Quando Jesus ele entra, ele pega pela mão da menina e diz: Talita cumi, levanta e anda. Assim te digo. E quem dizia que estava morto, a menina se levanta com vida. Porque a casa que Jesus ele entra, não prevalece a morte, não prevalece a mortandade, não prevalece obra de feitiçaria, não prevalece obra de macumbaria, não prevalece obra de encantamento, porque a casa que Jesus entra, vai cair feitiço e vai cair feiticeiro. A casa que Jesus ele entra, vai cair cavalo e vai cair cavaleiro. Porque a casa que ele entra, vai cair macumba e vai cair macumbeiro. Glória a Deus, aleluia! Glória! Porque quem está dentro da casa não é o presidente e nem a presidenta. Quem está dentro da casa é Jesus. Só quem vem adorando Deus. Glória a Jesus! Glória ao Senhor Jesus! Glória ao Senhor Jesus! É Jesus de Nazaré. Ele está entrando na casa de crente. Aqui hoje. Glória a Deus! Fechei o ferro lá no fundo. Jesus resolve o problema de E Jairo. fechei a porta que eu entrei. Aonde tinha morte, Por que o que foi? agora tem. Ali é um deserto. É, mas Agora tem. Olha para o crente mais bonito que está do teu lado, por favor, e diga: Jesus passou lá em casa. vocês são bonitão de Jesus. Diga: descansa, descansa. E ele Porque quando Jesus ele passa em casa, ele está tomando o autocontrole. vai do lado aí. Ele está assumindo a dianteira. E ele está dizendo: está tudo na palma das minhas mãos. Jesus certa vez caminhando pelas estradas de Jerusalém, veio um outro homem, soldado, cheio de autoridade. Olha para Jesus e diz: mestre, eu estou com meu servo moribundo.
a Jesus. Não, Senhor. O Senhor não precisa ir lá. Basta uma e o meu servo será curado. Porque assim como o Senhor eu sou, homem de autoridade. E diga que ele vai, e ele vai. Diga que ele vem, e ele vem. Diga esse faz isso, e ele faz. Então libera uma palavra, Senhor. E o meu servo será curado. O servo estava na rua. Onde é que o servo estava? Na beira do caminho. O servo estava na rua. O servo estava na estrada. Onde é que o servo estava? Em casa. E Jesus liberou uma palavra. Porque o mesmo Deus que opera perto é o mesmo Deus que ouve Deus. É o mesmo Deus que opera longe. Enquanto você está aqui adorando e recebendo esta palavra, é Deus pegando a minha boca a te dizer: eu estou indo a quilômetro de distância só para curar, transformar, libertar e fazer. Eu também tenho poder, eu também tenho autoridade, eu também faço, eu também sou alfa, eu sou ômega, eu sou princípio. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Ninguém é maior do que eu, ninguém pode ver, não existirá. Quem é? Eu ia ver, eu ia Yeshua, eu ia Magia. Oh, glória! Aleluia! Glória a Jesus! Enquanto você está aqui, Jesus ele está passando lá. E quando terminar esse culto aqui, tá pastor e sobreiro ele pergunta: e aí, irmão, gostou do culto? E aí, irmão, gostou do culto? Você não vai dizer mais nada, a não ser Jesus passou em casa. Glória a Deus! Glória a Deus. É o que você vai fazer. Jesus não precisa de muito. E é um pouco que ele faz. E isso é o suficiente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, abrir a tua porta, eu entrarei. Cearei com ele, e ele ceará comigo. Ele só precisa que abra a porta. Em outras palavras, ele está dizendo: você não precisa fazer muita coisa. É só abrir a porta, que ele automaticamente, ele entra, ele opera, ele realiza, ele cura, ele sara, ele transforma. Eu vou ficar aqui até você entender. Porque enquanto você abre a porta, é Jesus ele dizendo: eu entro para transformar, eu entro para operar. Nem se preocupa com por mais, porque com por mais resolve eu. Se preocupa em abrir a porta para você entrar e fazer morada. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. E Jesus, não me importa o tamanho da situação, Jesus é Jesus. Um homem pedaço de um barro cavado, ele quer saber do início, quer saber do meio e quer saber do fim. Jesus não. Jesus ele já sabe do que você precisa e age em cima da ferida, derramando azeite e bálsamo. Uma certa feita a sogra de Pedro estava doente. Qual era a enfermidade? Desinteria e febre constante. Jesus entra na casa da sogra de Pedro, coloca a mão e diz: seja curada. Imediatamente aquela enfermidade a deixou. Aquela enfermidade da sogra de Pedro foi fisicamente. Eu não sei qual tipo de enfermidade que você está. Às vezes você pode estar num culto como esse
emotiva da tua alma. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite: Jesus não está passando em casa para lá e para cá em vão. Ele está curando. Glória a Deus. Aleluia. E quando entendemos isso aqui, não resta mais dúvidas. Automaticamente o testemunho é gerado. E qual foi o testemunho que Cleopas contou? Jesus passou lá em casa. Glória a Deus. E neste momento, os que a igreja se coloque de pé, por favor. Paulo e banda vão tocar e vão cantar em nome do Senhor Jesus. Porque na casa de Jesus ele entra, ele transforma. E eu não vou ficar limitado só dentro de casa. Ele passa na rua, ele passa na casa do vizinho, da vizinha, ele visita o bairro, ele visita o vizinho de frente, o vizinho da retaguarda, o da direita, da esquerda, o da quina, o da direita.